Pronto. Olá, Lenilda, estava te aguardando, hein? Meus amigos queridos, boa noite para vocês e boa tarde para nós. Boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês. Muito grande. Principalmente para juntos refletirmos o Evangelho de Jesus. Esta doutrina tão abençoada que está no mundo para nos dar alegria de viver, para nos ajudar a encontrar um caminho que está inato em nós desde que Deus nos criou, a irresistível necessidade de ser feliz. Por isso, meus amigos queridos, estudar a doutrina espírita não é qualquer coisa. Estudar a doutrina espírita é aprender a conhecer-se, é aprender a estruturar-se, é aprender a vencer as lutas da vida. Por isso, nosso estudo de hoje está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora, a missão dos espíritas. É uma mensagem profunda de Erasto, o espírito Erasto, que nos convida a refletir o nosso papel de espíritas. Nós precisamos pensar nisso. O espírita, ele não é ninguém escolhido ou criado por Deus, diferente dos outros, de ninguém. Qual é a diferença do espírita? Né? Missão dos espíritas. Então, nós precisamos refletir, porque comumente, ainda a gente vê isso na maioria, desculpe, não sei se é o caso de vocês, mas aqui no Brasil, a gente ouve muito isso. Né? Está estudando há anos a doutrina espírita, frequentando a casa espírita, recebendo benefícios da doutrina, do espiritismo, e ainda diz, eu não sou espírita. Quem sou eu para ser espírita? Jesus não contou com os doutos e os prudentes. Ele agradece a Deus os simples, os pequenos. E nós, nas nossas imperfeições, somos simples e pequenos. Aliás, Erasto traz aqui na mensagem com quem que Jesus conta para ele poder divulgar a doutrina divina que ele mesmo afirma, o Espírito da Verdade, afirma no capítulo 6, item 5. Revelei a doutrina divina e como fez reunir e fez os adeptos, todos os cristãos, para que, fortalecidos, pudesse essa doutrina ser divulgada. Só Jesus, meus amigos, nos traz a estrutura que nós precisamos para vencer as iniquidades, as tempestades do mundo, como está na nossa mensagem de hoje. Então, eu quero começar a nossa mensagem. Aqui no Rio, a gente tem o hábito, pelo menos no CELD, a gente lê a mensagem, né, que vai ser estudada, que vai ser feita a palestra. Então, eu vou ler um trechinho, um parágrafo, só para a gente pegar o gancho, né? O gancho do estudo. Tá? Então, repetindo o que eu já falei, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, a missão dos espíritas. Que o espírito Erasto diz o seguinte para a gente. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé e em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação
e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportarem suas provas terrestres. Então, tem 3 pontos interessantes aqui para a gente, aliás, 4, para a gente já refletir esse pequenino texto. Porque os outros vão ser todo decorrência, encaixe, né, complementação do que o Espírito Erasto começa aqui a nos convidar a refletir, a raciocinar. Como eu dizia, quem são os espíritos? Aqui mesmo no capítulo, diz assim, lá no item 2, quando fala os últimos serão os primeiros, o espírito Constantino, ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Aí, o que eu quero convidar vocês para a gente pensar? Por que a missão dos espíritas, a lição, missão dos espíritas, trazido pelo Espírito Erasto, está no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora? E por que o espírita é considerado o trabalhador da última hora? Ele é diferente dos outros? Deus criou o espírita diferente? Não criou o espírita diferente. E ainda nesse mesmo capítulo, no item 3, é uma mensagem de quem? Vamos ver aqui no item 3, de Henri Heine. Esse capítulo é todo instrução dos espíritos. São os espíritos que vieram nos convidar a pensar o que é ser espírita e qual é a missão do espírito. Não é ele ser especial, mas tem uma qualidade, tem uma diferençazinha que a gente precisa pontuar para a gente poder entender e não ficar se escondendo. Ah, eu não sou espírita, isso não é comigo. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? E isso, o trabalho de Jesus vai ficando para trás. O trabalho de Jesus para modificar a Terra. Não queremos um mundo de regeneração? Está aí às portas. Mas é preciso que nós façamos, ou que nós acordemos para isso. Acordar. Sair de trás das cortinas. Acordar. Então, aqui no mesmo capítulo, no item 3, ele vem dizendo, né, como que Jesus foi trazendo os trabalhadores ao longo dos milênios, começando lá por Moisés, na revelação da lei. Depois ele diz, né, veio Moisés e todos os iniciados. É só a gente se aprofundar nesse conhecimento que a gente descobre os verdadeiros profetas, os precursores de Jesus, preparado por ele para chegarmos aonde estamos, na terceira revelação, trazendo o Espírito da Verdade, trazendo a doutrina divina, como ele fala aí no Evangelho. Então, diz aqui, primeiro foram o Moisés, depois os grandes iniciados, depois vieram os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, e, finalmente, os espíritas. Por que eu estou lendo isso aqui? Para a gente ver a diferença. Não é nós sermos diferentes dos outros na questão da lei de igualdade. É na questão do com quem que Jesus conta para levar adiante o seu trabalho de transformação da humanidade. Como é que o aluno alcança a faculdade? Como é que você distingue o aluno que já está pronto para passar de ano, para ir adiante? E você considerar esse vai alcançar a faculdade, esse pode fazer esse ou aquele trabalho. É pelo esforço do aluno. Então, quando aqui o espírito Henri Heine está fazendo essa diferença, ele está mostrando que
Nós, os espíritas, que já alcançamos a condição de compreender a fé raciocinada, porque nós sabemos que, a nível religioso, milhares de pessoas ainda não aceitam, não acreditam, ainda permanecem limitadas no seu entendimento. Não é que não tenham valores, elas têm seus valores. Mas o trabalho de Jesus para a transformação da humanidade, para tirar a Terra, assim como ele tirou a Terra do estado de primitivo para o estágio de provas e expiações, ele está trabalhando intensamente para a regeneração. Porque, a partir do descanso da regeneração, adentraremos os mundos felizes. Mas com quem que Jesus vai contar? Para vencer essa tempestade que ele falou aqui, ele está convidando a gente a pensar nessa tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma de iniquidades terrestres. Ele quer desfazer, modificar da mentalidade humana esse acúmulo de iniquidades que a mente humana carrega. O psiquismo humano, há séculos, vem acumulando ideias distorcidas, errôneas, limitadas. Por isso, não consegue dar um passo à frente. Nós temos como meio para nós refletirmos, por exemplo, o trabalho da nossa tão amada, querida Joana de Ângeles, a série psicológica de Joana de Ângeles. O que Joana está convidando a gente a pensar, a trabalhar? O nosso psiquismo, para que nós possamos compreender o que é que Erasto está convidando ao espírita. Porque o espírita, volto lá, qual é a diferença? É que nós, espíritos, que já viemos ao longo dos milênios caminhando, fomos aceitando o cristianismo, a ideia cristã, a duras penas, tá? Dor e sofrimento, né? Mas fomos conseguindo amadurecer uma mentalidade e aceitar. Então, por isso a gente precisa fazer a comparação. Tem milhares de religiosos que não aceitam a reencarnação. Olha o que o Espírito Erasto convida a gente a falar, e de pregar o novo dogma da reencarnação. Porque somente o novo dogma da reencarnação, o entendimento das vidas, da pré-existência e da sobrevivência da alma, trabalhando no presente, que nós vamos entender o trabalho de Jesus. Vamos entender de progresso, vamos entender de evolução, ligando-nos ao passado das nossas pré-existências, o presente para preparar o futuro. Esse é o caminhar da humanidade. E nós estamos empacados nas iniquidades. Aí eu fui no dicionário buscar o que são as iniquidades que o Erasto está falando aqui para a gente. Ele está dizendo aqui, não está vendo que chegou, está na hora, né, do velho mundo ruir, cair, tem que cair. Né? Esse velho mundo que arrasta essa soma, olha o termo que ele usa, soma de iniquidades. Gente, olha o que são as iniquidades. Iniquidades. O que são as iniquidades? Soma das iniquidades. Comportamento contrário ao bem. Comportamento contrário à moral. O homem, o ser humano, as filosofias, até religiões, falam muito de moral, mas não sabe o que é moral, não conhece. Por isso, Leon Denis, no livro Depois da Morte, quando ele estuda a lei moral, ele fala: a grandeza do espiritismo está em estudar a lei moral. E o que é a lei moral? Lá na questão do Livro dos Espíritos, 629. A lei, a regra para o bem proceder.
Porque a lei de Deus para a nossa felicidade, para atender esse sentimento irresistível de felicidade que carregamos em nossa alma, é só o bem. O mal é a ausência do bem, é não saber andar no bem. Então, as iniquidades, a falta do bem, a falta da moral. O homem está muito, com a moral dele muito baixa. Né? Por quê? Então, soma de iniquidade, comportamento contrário à moral, contrário à religião. Né? O homem se afastou de Deus, relaxou na questão religiosa. A justiça. Queremos um Deus justo, mas não compreendemos a justiça divina. Porque não admitimos. Porque a gente quer dar ordem para Deus. Jesus ensinou para a gente, lá na oração do Pai Nosso. Ele deu toda, a oração do Pai Nosso, como dizem os Espíritos no Evangelho, capítulo 28, é a oração mais completa que tem, que abrange todas as outras. E ainda eles dizem, não sabemos se é pela sua completude ou se é porque o próprio Cristo que ensinou. Pai, seja feita a tua vontade. Nós não sabemos obedecer isso. Não sabemos entender. Porque a gente afirma, pede, reza, faz milhares de vezes Pai Nosso, dizendo, seja feita a tua vontade, Pai, mas que atenda a minha. Porque se Deus não atende a minha, eu já digo que ele não me escutou. Não me entendeu. Ah, Deus não me entendeu. Tem gente que já cansei de rezar, eu vivo pedindo, ele não atende. Porque nós queremos que ele faça a nossa vontade. Não é? Outra coisa aqui, ilegalidade. A ilegalidade. Né? Contrário, o que é a ilegalidade? Contrário ao que é justo, ao que é certo. Do jeitinho, dá um jeitinho, né? Burla a lei, cria emendas para modificar a lei. E olha que a gente aprende através da lei humana para chegar na lei divina, hein? Está aí no livro dos Espíritos, na lei de progresso e na lei de justiça, amor e caridade. Outra soma da iniquidade, contrário à equidade. Não sabemos ser iguais. Afirmamos a igualdade, mas discriminamos o nosso irmão. Diminuímos o nosso irmão. Olhamos para o nosso irmão torto. Desprezamos. Diminuímos. Porque não fala como a gente fala, não se veste como a gente se veste, não tem o nível de conhecimento que a gente tem. Mas somos todos irmãos, espíritos imortais. Né? Então, por isso, na lei de igualdade, liberdade e fraternidade, Kardec nos ajuda muito bem a entender esse negócio. Para você considerar o outro igual, você tem que considerá-lo irmão. Irmão. Amá-lo como irmão para dar-lhe liberdade de ação. Se não considera. Então, a gente fala muito, mas a gente não sabe considerar. Por isso, amigos, que quando Erasto está convidando a gente aqui a derrubar essa soma de iniquidade, porque aí eu até pergunto, eu escrevi aqui, eu pergunto, vocês acham que isso está acontecendo no mundo mesmo? Esse negócio de iniquidade, de distorcer as coisas, né? Injustiça, maldade, crime. Olha quanto crime está vivendo a sociedade. Isso tudo afastado da lei de justiça. Porque a lei de justiça divina, para você entender a justiça divina, você tem que aprender a pensar como espírito e estender a sua visão para as vidas que você já viveu, o que você já fez, o que você está fazendo aqui, preparando o seu futuro. Objetivo da encarnação e da reencarnação.
Interessante que ele convida a gente aqui a pregar esse novo dogma da reencarnação exatamente para que nós possamos entender que ninguém sofre injustamente. Existe injustiça humana, mas a cada injustiça humana faz-se uma justiça divina. Não tem nada solto no universo. E aí Erasto convida a gente... Desculpa, é que o meu horário é até 4h30? Ou 4h20? Não, 4h15. Que é para eu dar um passão aqui, né? Então, veja bem, vou andar mais rápido. Então, você vê, ele pede aqui, ide ensinar, ide e pregai, ensinai, levai adiante esta doutrina. Porque a nível de fé raciocinada, para entendermos as diferenças, os conflitos, as paixões, as desarmonias, os crimes, olha, nós estamos num tempo de muita luta, muita luta. Inclusive, nós estudamos essa semana, estou lembrando agora, uma afirmativa de Allan Kardec, em 1866, que o sinal de que os tempos estão chegados, os tempos são chegados, que tempo é esse? Tem que derrubar essa iniquidade do homem se valorizar, lutar, entender da sua importância. Seria reconhecido quando até crianças estariam se suicidando. E não é o que está acontecendo, meus irmãos. Por isso a gente pergunta, vocês acham que está acontecendo ainda essas iniquidades na sociedade? Acha que a gente precisa trabalhar com Jesus para poder modificar essa situação? O que é modificar essa situação? Ao espírita, por exemplo, é se autovalorizar. O mínimo que eu saiba, o pouquinho que eu conheça, eu já tenho que levar adiante. Eu tenho que ajudar o meu irmão. Né? Então, ele diz aqui que o trabalho do espírita, do ir de pregar, ele está convidando o espírita a pensar nisso. Ir de pregar o dogma da reencarnação. Ir de pregar o processo da evolução dos espíritos. Deus não criou nenhum espírito pronto, Deus não criou anjos. Deus nos criou simples e ignorantes, mas todos seremos anjos um dia. Do mais cruel que você conheça, do mais vil dos espíritos que caiu nesse processo, né? Nesse abismo, ele será anjo um dia, porque é a determinação divina. Por isso, Jesus é incansável no seu trabalho. E quando nós espíritas conseguimos compreender isso, minimamente, porque falar de doutrina espírita não quer dizer que a gente é santo, não. Pelo contrário, a gente está no esforço. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Porque temos muitas más inclinações. É difícil perdoar, é difícil compreender. Mas com a doutrina espírita a gente já para refletir, já considera algum valor no nosso irmão. É verdade. Já deseja que alguém nos perdoe. Por exemplo, no campo do perdão. Está lá Paulo de Tarso, no capítulo 15, no item 15. Não, no capítulo 10, item 15. O perdão das ofensas. Da lição Perdão das Ofensas. Tem 3 ângulos de perdão que ele cita. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Amigos, veja bem, nós precisamos pensar nisso. Quem a gente chama de amigo? O que a gente considera no amigo? O que a gente valoriza no amigo?
Porque, às vezes, a gente está morrendo de paixão pelo amigo, mas o amigo erra porque tem direito de errar, porque nós erramos também. A gente já vira as costas para ele. Me decepcionou, não é mais meu amigo. Cadê a prova da amizade? Perdão ao amigo. E o perdão das ofensas. No geral, cada ofensa que eu consigo perdoar de alguém, eu estou me mostrando melhor. Nos ensina Paulo de Tarso. Então, por exemplo, a falta de perdão é uma iniquidade. É uma montanha, né? Uma dificuldade enorme que o ser humano tem. Como Erasto diz aqui, ó. Marcha, pois, para a frente, falange gloriosa da fé. Ao espírita é dado a possibilidade de trabalhar melhor essa virtude maravilhosa chamada fé. Porque, dizem os espíritos, é um sentimento inato, nasceu conosco, é uma alavanca. É uma alavanca que nos impulsiona e impulsiona todas as outras virtudes. É a fé. Que diz aqui Erasto, a fé é a virtude que remove montanhas. Assim vos falou Jesus. Porém, mais pesada do que as mais pesadas montanhas, permanece no coração do homem a impureza e todos os vícios que se originam da impureza. Com muita facilidade, a gente abraça um vício. O que será? Vamos lá na vida anterior? Vamos lá na pré-existência? Porque a viciação de hoje começou lá. Hoje, nós temos que, como espírito, aprendermos a observar as nossas tendências para vencer essas viciações. Né? Então, por isso que ele disse, se a gente confia em Deus, por exemplo, a gente tem a doutrina espírita para aprender a desenvolver fé, razão, né? Buscar entender. Jesus, Deus e os guias nunca abandonam a gente, nunca, em momento nenhum. Por isso, o que o espírita vai enfrentar para ele poder ajudar derrubar essa soma de iniquidades que já vem desde o velho mundo? E que o novo mundo tem que ser renovado, tem que ser um mundo renovado, né? Botar por terra essas iniquidades. E o que o espírita vai enfrentar? Está aqui no segundo parágrafo. O segundo parágrafo. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Isso vai muito no campo da proteção espiritual que nós temos para ajudar Jesus. No campo da mediunidade, por exemplo. Né? No campo da mediunidade. Nós nunca estamos sós. Como eu disse, nós não somos perfeitos. Nós temos muita dificuldade. Eu aprendi outro dia, estudando as obras da Dona Ivone, por exemplo, para nós trabalharmos com espíritos na mesa mediúnica, nós não temos moral muito elevada na frente deles. A nível de moral, somos quase todos iguais. A diferença é que a gente já está, desculpe a expressão, no colo de Jesus, desses guias que estão aí ajudando a gente a dar um passo para frente. E aí a Dona Ivone disse, né, está no livro Devassando o Invisível, que os guias espirituais, naquele momento, que aí vai valer aqui para esse texto que Erasto está trazendo para a gente. Tá? Mas lá a Dona Ivone diz assim, para que nós possamos conseguir envolver aqueles nossos irmãos nas suas lutas morais, nas suas dificuldades, que muitos de nós, às vezes, temos igual, mas já estamos ali no trabalho, os guias nos revestem de uma autoridade moral deles em nós. Para que, tanto que é assim, né? Os espíritos que a gente está atendendo, eles pensam que a gente é até santo.
que a gente é luminoso. Mas não, aquela luminosidade ali não é nossa, não. É do guia que está nos ajudando a ser instrumento daquele trabalho, para o nosso próprio bem. Essa é a missão do espírita. Porque somente o espírita aprende com a doutrina de Jesus, com o próprio Jesus, desculpa a expressão, expulsar demônios, né? Lá no tempo de Jesus não era expulsar demônio? Era expulsar demônio. Tratar os obsessores, os perseguidores. E nem os apóstolos de Jesus entendiam. Senhor, como é que o senhor consegue fazer isso e a gente não consegue? Ó, bando de incrédulos! Então, como a gente ainda é um bando de incrédulos, Jesus conta com a gente assim mesmo. Então, reveste a gente, né, de uma autoridade moral, mas para isso, naturalmente, a gente tem que ter o mínimo de boa vontade, estudar a doutrina, aprender a técnica, né, trabalhar o sentimento para poder aprender com quem sofre. Nós aprendemos com os sofredores. Atendendo os sofredores, nós não somos melhor do que eles, não. Então, aqui Erasto está dizendo para a gente, deixa eu acompanhar o relógio ali. Então, o que a gente vai fazer? O ir e pregar, ir e pregar a palavra divina, que é a tarefa do espírita, é a missão do espírita, levar a palavra da doutrina. Olha que coisa linda que está no capítulo 6 aqui do Evangelho, que, por isso que eu digo para vocês que eu sou apaixonada pelo Evangelho. Ó, capítulo 6 e tem 6. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime das provas humanas. A gente fala muito em provas e expiações. Mas a gente entende o que é isso? Quando é que eu estou em prova? Quando é que eu estou em expiação? O que eu tenho que fazer para melhorar uma e curar a outra? Porque esse negócio, na verdade, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Está no Evangelho. O espírita é convidado a pensar isso. Porque ele, para ajudar a Jesus, ele vai enfrentar isso aqui, ó. O que ele vai enfrentar? Quando ele vai levar essa palavra da doutrina, a palavra divina, que vai acabar com o erro das revoltas, que vai acabar com os pensamentos distorcidos. O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? Ide pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Olha a mediunidade aí. Olha o revestir-nos de uma autoridade para podermos servir e ajudar o nosso irmão. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Ah, já vem você com esse negócio aí de falar de Deus. Eu não acredito em Deus. É assim que as pessoas reagem. A coragem da fé do espírita é saber que isso passa. Mas nós precisamos continuar falando. Acolhendo o nosso irmão, mesmo não aceitando. E outra coisa que ele diz, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Quando se fala, né, se convida para ir para a doutrina, convida para a religião, não precisa ser doutrina, mas outra religião. Ah, já vem com esse negócio seu de rezar, de buscar Deus. Mas sem Deus a gente não vive. Sem Deus a gente não vive. Então ele diz aqui, por que as pessoas não querem ouvir falar de Deus? Porque a consciência deles sabe que ele vai ter que parar para refletir. Ele vai ter que parar para pensar na abnegação, na negação de si mesmo em favor do outro, que ele precisa do outro na vida dele.
No dia que ele estiver mal, é o outro que vem ajudar ele. Ele vai apelar para alguém. Mas enquanto ele não aceita ouvir, ele rejeita. Outra coisa que ele diz aqui: falareis aos avarentos, pregareis ao avarento o desinteresse. O avarento gosta de falar que ele não, que ele tem que abrir mão? Ele não gosta, né? Então, tudo isso que você vai falar que contraria a criatura, ela vai rejeitar, mas você não pode deixar de falar. Tem que saber falar. Tem que continuar acolhendo o irmão. Falarás aos déspotas. Falarás aos déspotas, aos dissolutos. Quem são os dissolutos? Mergulhado nos vícios, nas drogas, no álcool, nas ideias suicidas. É um osso duro de se roer, meus irmãos. Trabalhar para Jesus não é fácil. E como está Erasto dizendo aqui para a gente, já lá no outro parágrafo, para a gente caminhar aqui, vamos ver se em 5 minutos dá para eu parar, para vocês poderem perguntar e a gente continuar alguma coisa. Então, veja bem, aí, com quem que Jesus vai contar? Isso aqui eu acho tão maravilhoso, meus irmãos. Olha só. Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante do mundo espalhado pelo infinito. Nós estudamos a doutrina, já temos sede disso, mas a gente sabe que é imperfeito. Nem sempre sabe perdoar, compreender, porque somos imperfeitos. Mas não deixamos de trabalhar. E é isso que Jesus vai contar, ó. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro. Olha, o bezerro de ouro está mais vivo do que nunca na mentalidade humana. A corrida do ouro, da riqueza. O homem não sabe falar em felicidade sem falar em dinheiro, em ganhar na loteria, em jogos, em heranças. Quer ser rico, mas não quer trabalhar? Desculpa, tá falando isso. Mas é a verdade da vida, né? Então, e com quem que Jesus conta? Não é com os doutos e prudentes. Não são os doutores da lei que vêm ensinar a doutrina de Jesus. São os simples. Olha o que ele fala aqui para a gente. Isso aqui cabe muito para nós, todos nós, não é nós, não, aqui vocês aí. Vamos expandir a doutrina, né? Olha o que ele diz aqui. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Meus irmãos, semanalmente nessas reuniões, como eu falei para vocês, nós temos 12 reuniões mensais. É muita gente. Dor e sofrimento, angústia, perdas, muito grande. Então, quem vai ajudar? Não são os doutores da lei que vão se apresentar para fazer isso. Jesus conta com aquele, o aluno que está lá estudando a doutrina espírita. Estudando. Para quê? Para se fortalecer no entendimento. Por isso que o pouco que a gente sabe, a gente tem que levar adiante. Ajudar o irmão. Né? E olha só, aí a possibilidade, voltando lá,
as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Quando Jesus, no Pentecostes, ele revela que todos seríamos profetas. E o que é ser profeta? É ensinar. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos poderemos ser trabalhadores do Senhor. Então, todos aqueles que ao longo dos milênios conseguiram entender um pouquinho mais da doutrina, do ensino de Jesus, o verdadeiro cristianismo, porque nós sabemos que o cristianismo do Cristo foi totalmente modificado quando a igreja criou os dogmas, criou as leis da própria igreja. Então, se vocês querem saber sobre isso, cristianismo e espiritismo, nosso Leon Denis, ele é muito claro, ele mostra claramente todo esse processo. Né? E com isso, né, foi alimentando uma mentalidade distorcida religiosa de um falso cristianismo. Por exemplo, um falso cristianismo, discriminação religiosa, preconceito. Foi o que mais Jesus procurou trabalhar, ensinar na sua época e continua ensinando através da doutrina espírita. Né? Então, pronto, vou fechar aqui. Que a vossa falange se arme, espíritas. Que a vossa falange se arme de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra preparada. Arai. Missão dos espíritas. Arai. Vai cair? Vai falhar? Vai! Mas vai ter a coragem da fé de se levantar e dizer, Senhor, perdoa-me, mas dá-me nova oportunidade e teremos sempre nova oportunidade. É como o Erasto fecha aqui. Mas e aqueles que caíram? Vão se levantar. Deus não quer a morte do pecador, mas Ele quer que ele se erga, se fortaleça e atenda à irresistível necessidade de ser feliz. Muita paz para todos. E obrigado por terem me ouvido. Muito Agora obrigado. vamos às perguntas. Muito obrigada, Mária, pela sua participação. Eu vou encerrar aqui a gravação